Chegando com mais um conteúdo para esse canal que fala sobre rádio, que conversa sobre web rádio, que traz dicas, ideias, novidades, enfim, tamo junto. E se você gosta desse universo, não pule, não adiante, não saia desse vídeo, fica até o final porque eu garanto que ele vai agregar para você. No vídeo passado a gente falou aqui sobre o jeito que o radialista, que o locutor, que o comunicador, que o apresentador, seja como você queira, deve se portar no ar e que ele não deve fazer nada extraordinário, do tipo impostar a voz, fazer algo diferente, porque quando ele vai falar ele precisa ser gente, ele não pode ser um cara estranho, um aparelho falando com alguém, né, alguma coisa artificial, tem que ser natural. O que é que vai diferenciar uma pessoa normal, comum, convencional, de um locutor, radialista, apresentador, animador, como você queira? Primeiro de tudo, o comunicador precisa ter palavras, um estoque grande de palavras para que ele não seja repetitivo. A primeira dica para o radialista é ler. Quanto mais você ler, mais você vai conhecer palavras. Vai ter palavras novas no seu vocabulário e quando você abrir o botãozinho mágico e ficar no ar para conversar com as pessoas, não vai faltar conteúdo, porque quando você puxar pelo seu HD, vem um monte de palavras para você. Como é que uma criança aprende a falar? Ela aprende a falar ouvindo. E como é que um radialista aprende a falar? Ele aprende a falar ouvindo, mas é ouvindo os melhores. Você vai ouvir uma rádio onde a audiência é boa, uma rádio onde os comunicadores são queridos, e ali você vai pegando os trejeitos, o jeito de falar daquelas pessoas. Se você conviver muito tempo com alguém, certamente você vai começar a pegar trejeitos daquela fala. Se você começar a ouvir muito rádio, provavelmente você vai começar a falar parecido com aquela pessoa do rádio, claro, se você der atenção, né? Não é um rádio ligado lá num canto, você fazendo um monte de coisa sem prestar atenção. Mas se você ouvir prestando atenção, você vai começar a assimilar o jeito de falar. E se você tiver no seu vocabulário um monte de palavras que você vai conseguir, se você ler muito, você vai conseguir falar bem várias coisas e do jeito certo. E afinal de contas, como é que os melhores comunicadores falam? Como é que nas rádios de maior audiência os locutores se portam? Se você observar, eles são bem naturais, eles vão conversar com seus ouvintes, mas eles fazem isso com energia. Não existe a perspectiva de você entrar no ar, abrir um microfone e falar sem energia. Você precisa ter eloquência. Dane-se se você não dormiu bem, se você tá com dor de cabeça naquele dia. Se você se dispôs a ir pra rádio, ligar o microfone e falar com alguém, você precisa transparecer energia boa. Ou seja, coloca um sorriso no rosto. Coloca um sorriso no rosto, põe força na sua voz e conversa com vontade, que isso é o segredo. Não precisa ser algo diferente, não precisa ser algo mirabolante, mas precisa ter energia, precisa ter alegria e precisa, é claro, ter vontade, ter disposição para falar. E dentro de tudo isso, volta a questão, ter um vocabulário, ter boas palavras para falar, para utilizar, para você não ser repetitivo. Eu já ouvi radialista, locutor, apresentador falando coisas e a cada, sei lá, 2, 3 palavras fala uma que a gente chama de bengala, né? Que é pra não cair, não ficar no buraco, no vazio, sem ter o que falar. Aí ele volta pra aquela palavra que já tá ali na cabeça dele. Tipo, muito bem, estamos aqui ao vivo agora. Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho, né? A gente volta já. Muito bem. E esse muito bem fica repetitivo, fica chato, fica cansativo. Então, isso acontece muito com quem tem poucas palavras no vocabulário. Se você tem muitas palavras guardadas aí no seu HDzinho, provavelmente você não vai ser repetitivo. Você vai ter coisa nova para falar a toda vez que você abrir o microfone. Dá uma pesquisada se você vai fazer rádio musical no artista que tá tocando antes de você desanunciar. Não precisa fazer isso toda vez, mas de vez em quando, um determinado gênero musical que tá tocando na sua rádio, aí você fala, ó, como tá essa bachata agora. Você sabia que o gênero que o Gustavo Lima canta é bachata? É, pois é, e de onde é que vem a bachata? Fala uma curiosidade, uma coisa nova que não se fala nas outras rádios, sabe? Que possa agregar, trazer um conhecimento novo pro ouvinte, uma informação que muitas vezes você passa e que a pessoa vai lembrar de você. Daqui a um tempo ela ouve alguma coisa que ela ouviu na rádio quando você falou e vai lembrar do que você falou e vai ficar com você na memória, né? Então assim, são coisas novas, pitadinhas de novidades, não precisa ser uma coisa constante, mas de vez em quando, com certeza, você precisa fazer isso. E quando você lê muito, de quebra, você vai ter uma outra coisa que é crucial pro radialista, pro locutor, pro comunicador, pro animador, seja lá o que você queira. Você vai ter a capacidade de ler sem parecer que tá lendo, porque você vai pegar muitos textos ao longo da sua vida como locutor, né? Você vai ter textos comerciais, promoções da sua rádio,
coisas que precisam ser lidas, mas que não devem ser ouvidas como se estivessem sendo lidas. Então, é isso, basicamente. Muitas palavras para saírem da sua boca e você não ser repetitivo, não utilizar bengalas, palavrinhas, hora certa que fica repetindo demais. Tem radialista que abre o microfone e fala a hora certa 5, 6, 7 vezes a cada vez que abre esse danado do microfone. Tem radialista que repete palavras desnecessárias, sabe? Só tem 2 palavras necessárias para você repetir a todo instante na rádio, realmente necessárias: o nome da rádio e o slogan da sua rádio, quando muito, tá? Então assim, você fala o nome e o slogan. Então eu falei 2 palavras, né? Na verdade, uma palavra que é o nome da rádio e as palavras necessárias para compor o slogan da sua rádio. O resto, você pode colocar uma palavrinha como adorno. Eu tinha aqui um colega que era o Flávio Machado, que gostava de dizer cuida, cuida. Cuida, cuida, vamos ser felizes, cuida, 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 cuida era um modo de falar, um jeito de viver que ele trouxe para dentro do rádio, e essas 2 palavrinhas, ou essa palavrinha repetida 2 vezes, ela ganhou o imaginário popular. Então a gente vê as pessoas falando dentro da cidade, cuida, cuida, então cuida, cuida. Ok, você pode e até deve criar um jargão, uma palavra que é sua, uma característica que é sua, que isso fixa na cabeça do ouvinte. Mas não pode ser uma palavra que não caiba dentro da sua comunicação, repetida, tipo muito bem. Muito bem, tá aí, tá aí, tá aí. Tem gente que fala, tá aí o quê? Tá aí pra você o som de não sei o quê, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Não tá aí. Cara, fala, vai direto ao assunto, vai ao que interessa, fala as coisas, sabe, que tem que ser faladas. E quando você usa muito tá aí, tá aí, você tá dando uma amostra de que tá faltando alguma coisa na sua comunicação. Mas como é que você percebe isso? É gravando, é se gravando e se ouvindo. Quando você se grava, aí você começa a perceber, caramba, como que eu tô repetindo palavras, hein? Como é que eu tô repetindo esse negócio aí? Isso só vai ser percebido realmente quando você estiver fazendo isso, gravando e se ouvindo. Então pega outra dica aí, hein? Se gravar. Você precisa ouvir os melhores e você precisa se ouvir para se comparar com os melhores. E aí, quando você vai se ouvir, às vezes você se pega nas bengalas. Eu já me peguei aqui, né? Quem não se pega, às vezes a gente tira da cartola uma palavra que não tem nada a ver com o contexto e fica ali repetindo ela. Pode ser essa tal do tá aí, que eu vejo muito locutor falar, tá aí pra você, tá aí, tá aí, tá aí. Ah, eu tenho um horror a isso, tira o tá aí. Você vai perceber que tem essas bengalinhas, que tem essas palavrinhas chatas, repetitivas, quando se gravar e se ouvir. Ok? Então eram 3 dicas essenciais, né? Já que se pergunta, já que o locutor não deve falar impostando a sua voz ou fazendo algo extraordinário, que ele deve falar com naturalidade, o que é que vai diferenciá-lo de uma pessoa comum que não é radialista e que não tá no ar sempre? O que vai diferenciá-lo é isso: ter uma energia boa ao falar, claro, uma boa dicção, pronunciar bem as palavras e, é óbvio, né, ter uma boa lista de palavras para utilizar e não ser repetitivo. Precisa se ouvir também, se comparar em alguns momentos para poder perceber, né? Não é se comparar no sentido de ficar tentando ajustar até imitar uma pessoa perfeitamente, não. É se comparar para perceber, poxa, ele está fazendo melhor do que eu estou fazendo melhor do que ele, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo parecido com o que é certo. Enfim, você tirar parâmetros para se nortear sobre a forma certa de fazer locução e comunicação, beleza? E é isso, até o próximo vídeo aqui neste canal que fala sobre rádio, web rádio e vida de rádio, que é a vida que eu levo e talvez seja a vida que você quer levar também, né? Sucesso para você!